Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos neste curso Marca, Design e Internet, como fazer marketing sem muito dinheiro. Nesse primeiro módulo, vamos abordar o assunto como arrumar verba para marketing, revendo os custos do produto ou serviço. O grande desafio, seja de um novo empreendimento ou uma empresa já existente, é arrumar a verba para marketing. Às vezes, quando vamos abrir uma nova empresa, esse empreendedor, ele não prevê que ele precisa dispor de uma quantia de dinheiro para que ela seja investida em marketing. Muitos desses empreendedores esquecem que o marketing ele é tão importante quanto a estrutura da empresa. Um erro fatal cometido por esses muitos empreendedores e profissionais é que eles não consideram o marketing um custo relacionado ao produto. Então eles planejam toda a empresa, eles planejam custos fixos, custos variáveis, eles planejam os custos de um produto, mas eles não planejam o custo do marketing. Às vezes eles tratam esse custo como um investimento ou como um orçamento, o que eu acredito ser um grande erro, porque você limita o marketing da sua empresa a um valor pré-determinado. Certo? Então, as consequências de pensar dessa forma é que esses profissionais eles acabam planejando, mas acabam sempre gastando mais. E na hora de investir em marketing, de onde tirar o dinheiro? Então, como é que a gente faz para mudar esse futuro? Certo? O começo é não limitar a um orçamento algo tão importante como o marketing, certo? Não esqueçam que não há melhoria sem mudança. Pensar em melhoria, a gente está pensando numa mudança. A gente está pensando em melhorar algo que a gente era acostumado a fazer de um jeito, tinha o hábito de fazer de um jeito, para mudar para melhor, para fazer de uma forma nova, diferente. Então, o primeiro passo é aceitar que é preciso mudar para melhor. Ok? Então vamos pensar numa planilha de custo tradicional. Como é que era pensado o custo de um produto? Então, calculávamos os insumos, as matérias-primas necessárias e envolvidas na produção, o custo de produção, funcionários, tempo de produção, equipamentos e a embalagem, né? Então, às vezes acontece dessas planilhas incorporarem outros custos, mas eu posso garantir para vocês que essas planilhas não incorporam um custo de marketing, um custo unitário de marketing ao produto. Certo? Então a ideia é que se crie uma nova planilha de custo, onde essa planilha onde ela calcule, some os custos de insumo, o custo de produção, a embalagem e agora também o custo de marketing por unidade. Aí vocês devem estar pensando, puxa, legal, mas como é que eu vou saber o custo de unidade por marketing? Certo? É aí que vem o grande lance desse curso, desse módulo, né? O objetivo do módulo é ter de onde tirar uma verba para marketing. Então eu vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Tá? Então, o custo de marketing por unidade de produto, ele garante que você tenha de onde tirar a verba para investir em marketing. Certo? Como é que funciona? O primeiro passo é, precisamos prever quanto vamos vender para manter o nosso negócio. Tá? Aqui eu estou falando sobre quanto precisamos vender para honrar com as nossas contas, para honrar com a estrutura que a gente vai criar para a nossa empresa, para pagar as contas em dia. O primeiro passo é prever quanto a gente precisa vender para manter o nosso negócio, certo? Isso chamamos de ponto de equilíbrio. Nós vamos fazer um estudo de quanto nós temos de despesa fixa mensal, de quanto vai custar o nosso produto. E aí nós vamos fazer um estudo para determinar qual é o ponto de equilíbrio. Quanto eu preciso vender para pagar as despesas da empresa. O segundo passo é
Tendo esse ponto de equilíbrio, a gente vai definir nossas metas de vendas. Ninguém abre uma empresa sem metas. Se você tem a intenção de abrir uma empresa sem ter metas de vendas, nem abra a sua empresa. Nem abra a sua empresa porque você vai estar colocando dinheiro fora, certo? Então é importante você ter bem definido quais são suas metas. Aqui eu vou usar um exemplo de uma meta de 50 unidades diárias de um determinado produto, o que no final de um mês daria 1.500 unidades, contando que a empresa ela não fecha, ela vai funcionar os 30 dias do mês, ok? O terceiro passo é, vamos sentar, eu, o empreendedor, meu sócio, as pessoas envolvidas com essa empresa, nova empresa, ou as pessoas envolvidas com essa empresa que já existe, e vamos fazer uma tempestade de ideias, né? O que a gente chama de brainstorming também. Vamos pensar o que a gente pode fazer em marketing, ou o que a gente precisa fazer em marketing, para que a gente possa atingir as nossas metas de venda. O marketing, ele é fundamental, ele é importante, ele é o suporte para as vendas, certo? Pensar em tudo que a gente vai fazer para que a gente possa alcançar e atingir aquelas metas de vendas. Quando a gente faz isso, essa tempestade de ideias, a gente vai poder mensurar, né? Vamos mensurar quanto vai custar, qual é o nosso custo total de marketing por mês para que a gente possa atingir aquelas metas. Então, a gente vai chegar ao custo total de marketing. Esse valor que a gente está mensurando, que a gente está prevendo, que a gente vai precisar para fazer uma boa divulgação, para apoiar essas vendas. O quinto passo, bom, eu agora sei o total, esse custo total de marketing. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo número de unidades que eu preciso vender, que é aquela minha meta. Eu vou pegar um determinado valor e vou dividir. Vamos lá no sexto passo e vamos pensar da seguinte forma. Fizemos uma tempestade de ideias e pensamos, por mês nós vamos demandar de 10 mil reais, certo? Esse vai ser o nosso custo de marketing mensal, para que a gente possa atingir a nossa meta de 1.500 unidades, certo? Então, como é que a gente vai descobrir o nosso custo unitário de marketing? Vamos pegar esses 10 mil e vamos dividir pelos 1.500 unidades de produto. E aí, eu vou ter o custo unitário, que nessa simulação que a gente está fazendo, nesse exemplo, é de R$ 6,66, certo? Então, o último passo desse processo todo é a gente pegar esse valor e incluir no custo unitário do nosso produto. Lembra como é que ele era formatado? Era insumos, a matéria-prima, custo de produção, embalagem, e agora nós vamos somar mais esse valor. Aí vocês vão pensar, puxa, mas meu produto vai ficar mais caro. Exatamente. O seu produto, o que acontece é que assim, às vezes as empresas, para ter um preço competitivo, elas ignoram. Elas pensam assim, não, eu não vou incluir esse custo de marketing no meu produto porque ele vai ficar mais caro, ele não vai ficar competitivo. E aí elas se enganam, porque elas vão ter que investir em marketing. Então elas fazem isso por fora. Então eu costumo dizer que isso é uma falsa ilusão. Porque você está gastando um dinheiro que você não tem, ou você está determinando um dinheiro que você vai investir para lançar determinado produto. Tudo bem? Vocês estão pensando assim, tá, mas uma grande empresa, numa grande empresa até tudo bem. Por quê? Porque eles não vão produzir 1.500 produtos por mês. Eles vão produzir produtos em grande escala. Então aí é natural que eles façam dessa forma, certo? E também não dá para comparar muito uma micro, uma pequena empresa com uma grande empresa que tem produção em grande escala, certo? Então, esse assunto que eu estou abordando, ele é mais destinado a novos empreendimentos, pequenos empreendimentos, empreendedores individuais, que hoje são muito, é um assunto muito popular, é um assunto que está muito na mídia. Hoje, um ambulante ele se torna um empresário. É pensando nesses novos empreendimentos, micro, pequenos empreendimentos, que eu aconselho que eles comecem a pensar dessa forma, certo? Então, a gente chega a uma nova realidade, tá? E eu queria propor que a gente reflita sobre alguns benefícios conquistados com essa nova realidade.
O primeiro benefício é que eu não limito mais meu trabalho e meus esforços de venda e de marketing ao orçamento. Vamos supor, eu vou abrir uma empresa, eu digo assim, não, eu tenho R$ 5.000. É isso que eu vou usar para fazer o marketing da empresa. Puxa, eu estou limitando meu esforço em vendas, eu estou limitando o meu marketing, né? Sendo que marketing é um investimento contínuo. Você não investe em marketing no começo de uma empresa. Você investe em marketing durante toda a vida de uma empresa. O que acontece é que muitas pessoas não sabem disso, tá? Mas o marketing você investe sempre. Vou dar um exemplo bem simples. Cuidar do jardim na frente da sua empresa é um investimento de marketing. Por quê? Porque você está cuidando da imagem da sua empresa. Pintar a casa, fazer móveis novos para essa empresa, pode ser considerado um investimento de marketing também. Por quê? Porque está relacionado com a imagem. Então, um segundo benefício. Se eu estou começando o meu negócio agora e eu não tenho dinheiro para investir em marketing, pensar dessa forma, pensar numa planilha de custos, a qual inclui o custo de marketing, permite que eu estou abrindo um negócio, eu não tenho dinheiro para investir em marketing. O que eu vou ter de benefício com essa nova forma de calcular o custo de um produto? Eu sei que se eu vender, eu vou estar criando uma verba. Então, com essa nova forma de pensar, eu vou estar vendendo produtos e automaticamente eu vou estar gerando verba. Se eu vender 10 produtos, eu vou ter R$ 66,60 que eu posso investir. Se eu vender 20, eu vou ter o dobro disso. E assim por diante. O terceiro benefício, que eu considero o mais importante, é o quê? Bom, eu atingi aquelas minhas metas de venda. Eu vou parar de querer mais? Eu vou parar de vender mais? Não, vendi 1.500, eu fecho as portas da empresa e não trabalho mais? Não. Eu vendi, eu atingi minha meta, eu quero é vender mais. Então, o que acontece? Dessa forma de pensar, um custo de um produto, eu vou saber que se eu vender mais, se eu atingir minha meta, eu vou ter automaticamente mais verba para marketing. Vocês entendem? Então, por exemplo, eu para vender 1.500, eu tenho aquela verba de R$ 6,66 em cada produto, eu tenho aqueles R$ 10.000. Agora, se eu vender mais 1.500 produtos, eu vou ter mais R$ 10.000. Então, eu não vou estar limitado a um orçamento, eu não vou estar fechado a um orçamento. Certo? O quarto benefício, eu gosto de falar sobre esse quarto benefício, é quanto ao abrir um novo negócio. Muitos empresários eles saem empolgados às vezes, eles até possuem ali uma quantia de dinheiro, mas eles saem queimando dinheiro, né? Com essa nova forma de pensar, uma planilha de custo de produto, você não vai mais fazer isso, você não vai mais sair queimando dinheiro. Você vai investir de acordo com o que você está vendendo. Então, você elimina um prejuízo, você elimina perder tudo, né? Essa postura realista me permite com que eu faça tudo com os pés no chão. Então, eu vou investir e não vou gastar. Eu vou ganhar e vou investir. Eu vou ganhar e eu vou investir. E assim por diante. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso? Tá? Eu quero que a gente pare para pensar. A gente pode identificar muitos outros benefícios, certo? Mas esses poucos que eu relatei já são uma prova de que essa mudança traz benefícios. Essa nova forma de pensar traz benefícios. Tá? Principalmente quanto à conquista de verba para marketing. Esse é um problema muito grande, encontrado não só em empresas pequenas, empresas grandes também. Tá? Então, o mercado hoje, dispor de dinheiro não é uma garantia de negócio de sucesso, tá, gente? Eu quero abordar esse assunto também. Ter dinheiro não é garantia de que você vai ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês já presenciaram isso ou já passaram por isso. Ter dinheiro não é garantia. Eu gosto de falar que preciso de talento, tá? Só que quando eu falo em talento, eu não estou falando num cara inovador, um cara que mexe com tecnologia, um inventor.
Muitos falam em inovação e tecnologia, mas talento não quer dizer criar coisas novas apenas. Tá? Eu considero talento, talento para mim, ele significa algo muito simples, tá? Que é saber gerir e multiplicar os recursos que você dispõe. Para mim, a pessoa mais talentosa é essa. Ele tem X recursos, ele sabe gerir isso e ele sabe multiplicar esses recursos. E isso é um talento que nem todos empreendedores eles têm. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela domina um determinado mercado. Puxa, ele desenvolve site. O cara é muito bom em site, mas ele não tem o talento para gerir o recurso que ele tem. Ele não sabe multiplicar esse recurso. Então, o conselho que eu sempre dou para os empreendedores é: se você não tem esse talento, vá em frente, conquiste esse talento. Porque no Brasil, tudo parece ser tão mais difícil. No Brasil, tudo é mais difícil. E é até justificável, porque somos um dos países do mundo que mais tem impostos. 50% do valor de um produto é imposto no Brasil. Certo? Então, saber gerir, ter este talento, realmente é uma garantia de sucesso no futuro. Tá? O meu conselho que eu gostaria de deixar nesse primeiro módulo é que, antes de sonhar em ser um Steve Jobs, eu vou apontar esse ícone, pense em conquistar talento para gerir e multiplicar seus recursos. Eu acho que esse é o primeiro passo e é o mais fácil deles. Então, assim, ó, antes de você querer ser um cara de sucesso, ter um carrão, ter uma grande empresa, poxa, pense no mais fácil, no mais simples. Aprenda a gerir. Você tem que aprender a fazer a gestão dos seus recursos. Você precisa fazer eles se multiplicar. Se você fizer isso, com certeza no futuro você vai colher tudo aquilo de bom que você quer. Não deixe o sonho. O sonho, ele acaba com ele mesmo. Porque, eu vou usar um exemplo. A gente sonha tanto em ser alguém que a gente não é, que a gente sonha tanto que a gente acaba querendo realizar esse sonho de uma forma atrapalhada. Só que essa forma atrapalhada, essa forma afobada da gente querer realizar nosso sonho, acaba comprometendo ele mesmo. Acaba impedindo que a gente conquiste ele mesmo. Tá? Então não deseje algo que agora você não pode ter. Suba os degraus dos seus objetivos, um de cada vez. Tá? Então, finalizando esse módulo, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu fico à inteira disposição para quaisquer dúvidas advindas desse módulo. E eu espero, sinceramente, que essa minha experiência ajude vocês na conquista de como fazer marketing sem muito dinheiro. Tá certo? Muito obrigado aí pela participação de todos e sucesso!